Boa noite, que a paz esteja com todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Marineiva Pires. Hoje vou falar um pouquinho sobre Jesus, sobre sua crucificação e como que a Bíblia fala, né, do sacrifício dele por nós. Mais uma palavrinha hoje do projeto Comunidade O Sangue do Cordeiro, né, que é um projeto de cursos livres, né, para ensinamento. E sejam bem-vindos todos que estão nessa live. Vamos ouvir um louvor agora, depois eu vou fazer uma oração e daí vamos ministrar a palavra, ok? Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Deus. Então, vamos fazer um momento de oração. Curve suas cabeças em reverência ao Pai. Nós temos que ser gratos porque hoje nós tivemos mais um dia para ter gratidão com Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu agora apresento esse trabalho, Senhor, essa palavra, que diminua eu, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha falar no meu coração. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, e plantar a semente no coração de cada um, e que venha frutificar, e que venha alimentar o Teu povo, Senhor. Visita cada lar, visita cada pessoa, Senhor. Eu não sei o que cada um precisa, o que cada um necessita, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem ido de encontro com aqueles que têm buscado a Tua presença. E eu Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus. O motivo, por que Jesus ele veio, ele morreu por nós, né? A importância disso. Então, algumas profecias messiânicas no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, sobre seu nascimento, em Isaías 7,14, fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Miqueias 5,2 fala assim: mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
A profecia sobre Jesus, ela fica muito mais clara no capítulo 53 do livro de Isaías. Isaías 53, 3, 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 56 descreve corretamente a surra que Jesus teria que aguentar. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Zacarias 12, 10. Prediz que o Messias seria transpassado. O que ocorreu depois de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. A morte dolorosa e violenta que Jesus sofreu na cruz foi consequência da sua atuação profética, sua concepção religiosa oposta ao papel do templo e à lei de Moisés, ao seu anúncio do reino. O sentido da morte de Jesus Cristo é ligado à sua existência e à sua missão enquanto Filho de Deus. Será que nós suportaríamos toda a dor que Jesus sentiu naquele momento, todo o sofrimento, e tudo isso por amor a nós? Jesus Cristo se entrega ao Pai para trazer salvação ao homem, e através dele haja vida eterna. A expressão morreu por nós, ato que Jesus determinou toda a sua missão, realizada em nome de Deus Pai e do seu Espírito. Jesus levou para a cruz o peso dos nossos pecados. Essa revelação de Deus, compreendemos seu sofrimento e morte, não como fracasso de um projeto humano, mas ao contrário, como paixão do Filho de Deus que gera salvação. Assim, a morte de Jesus nos dá a possibilidade de assumir a nossa condição humana, nos trazendo esperança, fé, e a sua morte não foi por si, mas por nós, a força que conserva o sentido da vida em nossa existência e a capacidade de esperar pela volta
de Cristo. E a capacidade de esperar pela volta de Cristo e o seu reino, selado definitivamente na morte da cruz, por nós e para nossa salvação. Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não buscou a morte, mas a vida plena. A vida é fruto do amor e germina onde há amor pleno. E Jesus, ele tem amor pleno pelo ser humano. Não importa como você está, não importa a maneira que você está, ele te ama mesmo assim. Onde a doação de si é total, não há amor maior do que dar a sua própria vida pelos outros. Será que nós conseguiríamos dar a nossa vida por alguém que nós amamos? Eu acredito que não. Mas Jesus, ele nos ama e nos amou de uma forma tão intensa que ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Na cruz, Jesus assume sobre si o pecado de muitos, substituindo a nossa desobediência por sua obediência, realizando assim efetivamente a nossa salvação. A crucificação de Jesus foi tão dolorosa. Os açoites. Cristo foi chicoteado. E o chicote ele era feito de tiras de couro, na ponta, pedaços de ferro, chumbo ou osso, que dilacerava o corpo do condenado, para ele agonizar de dor. Raramente esse espancamento causava a morte. A brutalidade do massacre ao qual foi condenado era submetido. Jesus foi levado à casa do governador. E os soldados que conduziram chamaram toda a tropa que ali, a cerca de 500 a 600 homens. Sabe qual era a intenção desses homens? A intenção desses homens, desses soldados, era torturar e humilhar Jesus. Mateus 27 a 28 fala sobre isso. Será que nós suportaríamos ser açoitados com esse chicote que era feito de tiras de couro com ponta, com pedaços de ferro, possuía chumbo ou osso, dilacerando o nosso corpo por amor a alguém? Eu acho impossível. Mas Jesus, ele passou por isso. Esse manto vermelho era a tradicional capa curta utilizada pelos soldados, oficiais e magistrados, reis e imperadores. E eles colocaram sobre Jesus. Mas não porque eles o consideravam como um magistrado, como uma pessoa importante, mas como ato de zombaria. E eles continuaram a ferir o Senhor, por mim e por você, fisicamente e emocionalmente.
porque ele sempre foi inocente. Nós que deveríamos ter passado pela cruz, mas ele passou por mim e por você. Humilhando com os seus adereços debochados, caracterizando ainda mais o seu desprezo pelo Filho de Deus. Esse foi o sofrimento, um dos sofrimentos de Jesus. Ainda como se não bastasse, ainda eles colocaram a coroa de espinhos. A coroa de espinhos, ela representa o diadema real. Mateus 27, 29 fala disso. A vara, o cetro, ambos são usados por magistrados romanos. Assim os soldados o fizeram de Jesus uma caricatura real, novamente zombando de Jesus. A matéria-prima da coroa era ramos de espinheiros ou acácia da Síria, comuns na região, com espinhos tão longos quanto um dedo. A tropa de 500 a 600 soldados formou uma espécie de fila quando ajoelhavam-se diante de Jesus, desejando-lhe vida longa e prosperidade. Sorrisos debochados, gargalhadas, gritos. O barulho do escárnio misturado aos açoites preenchia o ambiente e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e gargalhavam. O imperador escutava essa saudação ao voltar vitorioso da batalha. Mas para os soldados, Jesus não passava de um idiota fracassado. Diante do Rei do céu e da terra, os soldados romanos deram seu melhor ao quesito desmoralizar. Mas isso não foi o suficiente para eles. Eles tiveram que ainda o cuspe. Como que nós nos sentiríamos se uma pessoa cuspisse na nossa cara? Imagina 600 homens cuspindo em você. Como que você se sentiria neste momento? E foram de 500 a 600 soldados que cuspiram em Jesus. Autoridades romanas tinham o costume de se cumprimentarem beijando os lados da face, um do outro, especialmente no retorno das batalhas. Em lugar do beijo de cumprimento, Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz por você, para que você tivesse vida, recebeu guspe. Mateus 27, 30. Aprofundando ainda mais a sensação de humilhação e desprezo. Ao mesmo tempo, outro soldado toma a vara da sua mão e, sem nenhuma misericórdia, bate na sua cabeça. Os cravos ficam cada vez mais fincados no crânio. O sangue escorre por sua face e o Filho de Deus mal consegue ficar acordado. As pancadas e a perda de sangue o deixam tonto, confuso. Os gritos e as gargalhadas, o barulho, só pioram. A zombaria, provavelmente isso aconteceu após a tentativa de Pilatos para soltar Jesus. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Agora eu vou trazer Jesus aqui para vocês. Mas entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Mateus 27, 31. Pilatos disse: "Aqui está o homem."
E ao ver Jesus, os sacerdotes principais, os guardas do templo começaram a gritar: crucifique, crucifique. João 19, 4 a 6. A decisão final era a crucificação. Os soldados tiram de Jesus a capa e devolvem suas roupas aos romanos, porque eles não queriam que todos os judeus vissem outro judeu ser humilhado daquela forma. Podia inflamar ainda mais o sentimento político de revolta. Eles não estavam preocupados em libertar Jesus. Eles queriam que Jesus fosse realmente condenado. Mas por medo que houvesse uma revolta naquela época, eles devolveram, tiraram e deixaram Jesus com as suas próprias roupas. Roupas em termos, né? A lança chegou até perto do seu coração. Ainda tem outra parte aqui que eu pulei. Jesus, ele estava moído, ferido fisicamente. Esgotado. Estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías, em 53, 7, do 5, 7 e 8. Isaías 53, versículos 5, 7 e 8. Jesus é vestido e conduzido para fora da cidade. Começa a segunda parte da crucificação. No caminho até a cruz é comumente chamado da Via Dolorosa. A história diz que a crucificação teve início no período das guerras entre Roma e Cartago, guerras púnicas, há cerca de 200 anos antes de Cristo. Os romanos passaram a empregá-la como condenação aos prisioneiros da época. A violência extrema era a marca do Império Romano. A crucificação era morrer por tortura, não para aniquilar, mas para sofrer. E Jesus passou tudo isso por você. Por isso o condenado era açoitado antes, para que sofresse ainda mais no momento de carregar a cruz, que era um poste vertical em forma de cruz. Naquela época havia 3 tipos de cruz, mas eu vou falar em outro estudo para frente. Contudo, Jesus já estava muito desgastado e não suporta carregar aquela cruz. E os soldados romanos jamais se rebaixaram a carregá-la. Então chamaram Simão, o cirineu, para ajudá-lo. Mateus 27, 32. Porque Pedro, Simão, que era o profeta, o tinham abandonado. O apóstolo, né, na verdade, desculpa, apóstolo Pedro, tinham abandonado, que era Pedro, Simão, né? Mas chamaram Simão, o cirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Provavelmente esse Simão veio a tornar-se cristão, porque na época ele não era cristão. E seus filhos são citados Alexandre e Rufo. A ajuda de Simão deixa clara a humanidade de Cristo. Ele não se utilizou de nenhum artifício sobrenatural para suportar a sua dor, porque ele precisava passar pela cruz. Porque se ele não passasse pela cruz, não haveria para a humanidade hoje
uma aproximação do homem com Deus. A impossibilidade de carregar a cruz, devido à debilidade do seu corpo, mostra isso, assim como a sua agonia no Getsêmani, o Gólgota. A palavra Gólgota, ela é originária do latim. Para traduzir o aramaico, Gúgota, no hebraico é Gugolen, que significa crânio. Alguns acreditam que recebeu esse nome pelo fato de ali ser um lugar de execuções, onde ossos dos cadáveres jaziam. Mateus 27, 33. A crença mais difundida, no entanto, é que o nome é uma referência à formação rochosa do monte, que parece, sim, uma caverna, uma caveira. A segunda tese ganha ainda maior força quando pensamos que José de Arimateia e Nicodemos, 2 judeus ricos, não comprariam seus sepulcros em um lugar onde os ossos ficavam espalhados ao chão. Já era algo contrário às leis judaicas. E para aliviar a dor, durante a crucificação, vendo a agonia de Jesus, os soldados lhe ofereceram vinho. Mateus 27, 34. Bebida normalmente usada pelos romanos para amenizar a dor causada pelos ferimentos de batalha. Os soldados mais piedosos ofereciam ao réu na cruz, a fim de aliviar um pouco o sofrimento. Mas isso não foi suficiente. Mas o que eles deram para Jesus? Eles não deram vinho. O que eles deram para Jesus? Foi urina. Eles mijaram. Foi isso que eles ofereceram para Jesus. E muitas vezes nós desprezamos esse Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida. Jesus, ele recusou completamente, ele não aceitou qualquer tipo de entorpecimento. Estava pronto a beber o cálice que o Pai lhe havia dado. Naquela época havia 3 tipos de cruz. A X, em forma de X, que era a cruz de Santo André. Seu formato era em forma de X. Aí tinha a cruz de Santo Antônio, que tinha o formato de T. E temos a cruz latina com o formato mais popular do mundo, que foi a de Jesus. No Gólgota, a crucificação se dava da seguinte forma: as roupas do prisioneiro eram tiradas, mãos e pulsos, metacarpo eram cravados, pregos, na nossa expressão. Primeiro à direita, em seguida à esquerda, com o corpo do condenado no chão, o corpo apoiado ou amarrado à cruz, pés fixados no poste, juntos ou separados, um palmo acima do chão, de forma que os joelhos permanecessem inclinados. Para apressar a morte dos prisioneiros, os soldados romanos despedaçavam suas pernas
com um porrete pesado ou martelo. A cruz era o símbolo de maldição, de vergonha. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que Cristo se fez maldito por nós. Gálatas 3,13. Era o tipo de morte reservado aos piores infratores na época. E só foi abolida por Constantino em 300 anos depois de Cristo. Texto da acusação que varia nos evangelhos, que falam do sofrimento de Jesus. Mas assim como a palavra disse que Jesus suas pernas não seriam quebradas, moídas, como dos outros prisioneiros. Porque os soldados despedaçavam as pernas dos prisioneiros com um porrete pesado ou martelo. Mas de Jesus não aconteceu isso. Ele morreu antes. Porque está na palavra escrito que não fariam isso com ele. Mateus, ele vai falar, este Jesus, o rei dos judeus. Mateus 27, 38. Marcos, o rei dos judeus, 15, 26. Lucas, este é o rei dos judeus. Lucas 23, 38. João, Jesus Nazareno, rei dos judeus. João 19, 19. As acusações foram escritas em 3 idiomas: hebraico, latim e grego, conforme de João em 19, 20. É possível que essa seja a causa da variação, já que os idiomas têm escritas diferentes. Oficialmente, Jesus foi crucificado por traição a Roma. Os romanos jamais o teriam crucificado por motivo de blasfêmia religiosa. A acusação contra Jesus foi de alta traição. O objetivo era dar às autoridades judaicas uma advertência, isto é, que os romanos farão a qualquer um que se levante contra o rei dos judeus. Sabemos, porém, que Jesus era inocente em relação às acusações. Em nenhum momento se levantou contra o governo de Roma, algo que muitos imaginavam que ele fizesse. Jesus Cristo deixa isso muito claro no episódio da moeda, com a inscrição de César, em Lucas 20, 25, onde ele mostra que o que pertence ao império deve ser dado, e o que pertence a Deus também. E quando ele precisou de uma moeda para pagar os impostos dele e do apóstolo, e ele falou, dai a César o que é de César. E o apóstolo pegou da boca de um peixe a moeda para dar a César o que era de César. Então ele jamais poderia ter traído o governo romano. Jesus diz que seu reino não é deste mundo. Não teria motivos para guerrear com os homens por território ou poder. João 18, 36. João diz que os soldados romanos perfuraram seu lado direito com uma lança, de onde saiu água. João 19, 32, 34. A ciência diz que para um ser humano, para sair água do corpo de um ser humano, como aconteceu com Jesus,
A pessoa tem que estar em extremo, passando por algo em extremo. E foi o que Jesus passou. Ele carregou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E a lança chegou até perto do seu coração. Quando o coração se rompe, o sangue fica concentrado no pericárdio, o ligamento em torno da parede do coração, dividindo-se numa espécie de coágulo de sangue e soro aquoso. Essa evidência é contundente na afirmação de que Jesus realmente morreu na cruz. Não foi tirado vivo para depois ser reanimado, embora ele não tivesse conhecimento científico do caso. Então Jesus ele passou por tudo isso naquela cruz, por mim e por você. E ele te ama como você é, da forma como você é. Mas a coisa mais maravilhosa foi quando o que aconteceu com o véu do templo, com a morte dele. O véu do templo era extremamente resistente. Tinha a largura de uma mão de espessura. Era um tecido com 72 dobras torcidas. Cada dobra feita com 22 fios. Sua altura era de 18 metros com 9 de largura. Somente uma força extraordinária para rasgá-lo de alto a baixo. E isso aconteceu de forma sobrenatural após a morte de Jesus. Mateus 27:51. O véu dividia o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote se apresentava no dia da expiação. Levíticos 16, 1 ao 30. E Jesus ele se apresentou como cordeiro, sem pecado algum, sem mácula alguma, para que eu e você hoje tivéssemos o direito de poder estar com Deus. Mas ainda nós somos tão pequenos. Ainda não aprendemos a valorizar esse Deus tão maravilhoso, esse Jesus, que deu sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles nos afastaram da comunhão com Deus. Mas Jesus, que foi o segundo Adão, ele não podia errar, ele não podia falhar, e ele não falhou. A presença de Deus estava diretamente ligada ao Santo dos Santos. Assim era um lugar de maior acesso a Deus. E a morte de Jesus na cruz deu fim a essa separação. Hoje, o homem não tem mais separação entre o homem não tem mais separação entre ele e Deus. Porém, nós temos o livre-arbítrio de querer andar com ele ou não. Queremos ter uma vida em santidade ou não. Aceitar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente da nossa vida ou não. Mas ele pagou o preço para que nós tivéssemos o livre-arbítrio de escolha.
O sacrifício de Jesus foi perfeito e definitivo. O sangue de Jesus na cruz é superior aos animais sacrificados na antiga aliança. Hebreus 9, 11 a 15. Naquele tempo, para expiação do pecado, o sacerdote se apresentava e o povo levava animais conforme como eles podiam. Alguns levavam pássaros, outros levavam animais. E na antiga aliança necessitava fazer essa expiação com o sangue dos animais. Hoje, na nova aliança, quando Jesus morreu naquela cruz, foi feita uma nova aliança com o homem, entre o homem e Deus, através de Jesus. Hoje nós não precisamos fazer sacrifício de sangue. Hoje, a única coisa que nós podemos fazer é dobrar nosso joelho, pedir perdão dos nossos pecados, pedir para que Jesus venha morar dentro do nosso coração, venha fazer morada na nossa vida, venha ser único e suficiente Senhor da nossa vida. Aqui eu não estou falando de placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. O véu rasgado simboliza o fim da adoração judaica. Ritos, costumes, dias, sacrifícios, etc. Como o caminho da alma à procura de Deus. Hoje o único caminho é Jesus. Aquele que morreu naquela cruz. Após a morte de Cristo na cruz, os judeus viram que o véu do templo estava rasgado. Foi então que eles souberam que haviam cometido um grande erro. Algo que ficou ainda mais evidente na madrugada do terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. E Jesus ele ficou 40 dias junto com os seus apóstolos, ensinando-os e os preparando. Quando deu os 40 dias, após ele ter se alimentado com eles, desceu os anjos do céu, os homens de branco, e ele foi para o Pai. Mas a palavra diz que ele vai voltar para buscar os seus. Quem são os seus? É aquele que se arrepende dos seus pecados. É aquele que aceita Jesus como único e suficiente na sua vida. É aquele que quer andar no caminho, na justiça dele. Aquele que quer ter comunhão com Deus. Não é a tua placa de igreja que vai te salvar. Mas é a tua escolha de seguir e de servir ao Mestre, aquele que morreu naquela cruz, que passou por tanto sofrimento para que nós tivéssemos vida. Eu vou colocar um louvor, eu quero que essa palavra venha refletir no coração de vocês. Se alguém sentiu o desejo de aceitar Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida, se tem pessoas aqui que estão precisando ter um conserto na sua vida com Deus, em alguma área da sua vida, às vezes emocional, às vezes uma mágoa que você está no teu coração, isso atrapalha muito o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu também vou fazer oração para você, para que haja uma renovação de aliança entre você e o Pai. Vamos ouvir um louvor. Depois eu vou fazer a oração. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu.
Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus estará de volta, tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz, glorificava a Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus trará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Aleluia, Deus. Acabou, dói em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, acha que é um fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. Então agora vamos fazer a oração, meus queridos. Quem quer aceitar Jesus, faça essa oração comigo. E quem também quer fazer uma nova aliança com Deus, amém? Baixe suas frontes, coloque sua mão no coração. Jesus, agora em teu nome, Senhor, que desça fogo do céu agora, Senhor. Repreenda todo o mal. Repreenda, Senhor, todo o levante do inferno. Que toda seta maligna, toda arma preparada, Senhor, seja destruída agora em nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, cada pessoa, Senhor, que vai ouvir essa live. Visita o coração de cada um. Trabalhe agora, Senhor, no psique, na alma, no espírito dela. Senhor, a semente foi lançada. E que essa semente, Senhor, venha frutificar no coração de cada um. E venha ser bênção, Senhor. Levante essas pessoas, Pai, para a tua honra, a tua glória, para te servir, para te adorar. Pai, agora eu te apresento essas pessoas, Senhor, que querem te aceitar como único e suficiente, Senhor, da sua vida. Que não estão preocupadas, Senhor, com placa de igreja, com dogmas, mas que querem, Senhor, ter uma vida transformada, modificada na tua presença contigo. Querem ter paz, porque nós temos lutas, Senhor, neste mundo. Mas se o Senhor está conosco, não ficamos abandonados.
Não ficamos como filhos órfãos, Pai. E agora, Senhor, eu peço que diminua eu e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar. Oh, Deus, visita cada lar. Visita cada um, Senhor. Eu não sei o que cada um precisa, necessita. Abre uma porta, Senhor, onde não tem porta, Pai. Para aqueles que estão desempregados, Senhor. Abre uma porta, Senhor, grande, que eles passem e que sejam abençoados, Senhor. Aquele que está passando necessidade por causa dessa praga que desceu sobre a terra, Senhor. Aquele que perdeu o emprego, aquele que não tem conseguido trazer seu sustento para dentro de casa. Tenha misericórdia por essas vidas, Pai. Visita agora, Senhor, os presídios. Visita agora, Senhor, aquele que o filho chora e a mãe não vê. Visita, Senhor, agora os hospitais, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Envia teus anjos agora, canta lá, baixurianda. Visita agora, Pai, e dá vida. Que seja para a vida, não seja para a morte. Visita os mendigos de rua, Senhor, que muitas vezes não tem nem o que comer, Pai. Muitas vezes, ó Deus, come restos de comida. E nós reclamamos, Pai, às vezes, porque não tem uma carne, não tem alguma coisa. Visita agora, Pai, o oprimido, o cansado, o fadigado. Visita aquele, Senhor, que já não aguenta mais. Visita os casamentos, Pai, que o inimigo tem charqueado, destruído. Oh, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Visita, Senhor, aquele que te busca, aquele que te clama. Olha por aquele, Senhor, que necessita de ti, aquele que está perdido, que ninguém dá nada, o drogado, a prostituta. Visita, Senhor, tenha misericórdia deles. Porque muitos não estão ali porque querem, mas a vida os lançou ali. O inimigo da alma deles, Pai, mantém eles prisioneiros, órfãos de pai e mãe. Oh, Deus, visita agora, Pai. Visita o teu povo, Deus. Visita, Senhor. Visita, meu Pai. Canta lá, baixuriando. Acha, canta lá, baixúria. Desça fogo do céu. Coberta, Senhor, a minha casa com teu sangue, Senhor. Levanta lavaredas de fogo, Senhor. Destrua toda a arma preparada. Oh, Pai. Visita os meus filhos, a minha casa coberta com teu sangue. E visita, Senhor, a casa de cada um que aqui está assistindo agora, Pai. Ou que vai assistir ainda. Agora eu vou fazer uma oração para aqueles que querem fazer um concerto com Jesus, querem aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida. Pai, receba os teus filhos agora. Eu peço perdão, Senhor, de todos os meus pecados. Jesus, eu agora quero te aceitar como o único e suficiente Senhor da minha vida. Eu não quero mais andar errante. Eu quero ter uma vida transformada pelo teu Espírito. Eu quero ser vida, Senhor, e quero levar vida. Eu quero ser curado e quero curar, Senhor, que eu preciso ser curado. Oh, Senhor, eu quero me lançar aos teus pés neste momento. Limpa minha casa, limpa meu coração. Eu te aceito agora neste momento como o único e suficiente Senhor da minha vida. Não me abandone, Jesus. Anda comigo, marcha comigo, me ajuda. Coloca pessoas boas na minha vida. Pessoas que vão me ajudar a andar, Senhor. Pessoas que realmente têm intimidade contigo. Oh, Paizinho. Recebe agora os teus filhos, Senhor. E escreve o nome deles no livro da vida.
E que dali, Senhor, nunca mais saia. E que seja para a tua honra e a tua glória. Levanta homens e mulheres de Deus, Pai, que pagam o preço pelas vidas, que oram, que clamam, que buscam, Senhor. Levanta pessoas para ajudar eles, ó Deus. Porque eu conheço Deus em quem eu tenho crido. Pai, neste momento eu apresento os teus filhos que querem fazer uma aliança contigo. Aliança que foi quebrada de alguma maneira por pecado, por mágoa, por rancor. Às vezes, Senhor, por murmurações. Me perdoa, Paizinho. Me perdoa. Toca agora na minha vida. Toca no meu coração. Cinge os meus ouvidos para que eu possa ouvir a sua voz. Coloca a tua mão sobre os meus olhos para que eu tenha a visão de águia, que eu veja além, Senhor, daquilo que o homem carnal consegue ver. Que eu seja, Senhor, como o teu profeta que viu a vara da amendoeira. Ele viu o que a carne não pode ver, mas ele viu no teu espírito. Porque tu abriu, Senhor, a mente, os olhos dele espirituais. Venha nos abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais. Porque tu está próximo de voltar. E o teu povo está surdo, bobo e mudo. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, daqueles que têm buscado andar na tua verdade e na tua justiça. Que sejam homens e mulheres valorosos, que andem, Senhor, na tua justiça, debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade, Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos, mas não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer. Abençoa cada um, Senhor. E faz uma aliança, Pai, com os teus filhos neste momento, Senhor. Traga de volta para a tua casa, restaura, liberta, cura, Senhor. Porque eles precisam curar. Ser curado para curar, ser libertos para libertar, ser sarados para sarar vidas, Pai. Como uma pessoa doente não consegue fazer o bem aos outros, Pai. Dá uma transformação real, uma transformação de dentro para fora. Porque o teu reino, Senhor, é de dentro para fora, Pai. Que nós não venhamos ser cristãos, Pai, apenas dentro da igreja. Mas que nós sejamos seus filhos, Pai. E que nós tenhamos, Senhor, o teu símbolo, a tua marca. E que nós estejamos dispostos, Senhor, a pagar o preço para te servir. E que a nossa fidelidade seja a ti, não ao homem, nem à mulher, Senhor, que são falhos. Abençoa cada um. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E lança, Senhor, os teus filhos para a obra. Lança eles, ó Deus, para resgatar almas, resgatar vidas, Pai. Para que quando o Senhor vier, Senhor, eles não estejam desapercebidos. Estejam com as suas candeias acesas, Senhor. E que seja para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai eterno. Abençoa a todos em nome de Jesus. Então, que a paz esteja com todos, meus queridos. Muito obrigado por vocês estarem participando. E quinta-feira, novamente, né? Mais aí um estudo aí sobre a palavra. Eu espero, eu sempre oro para Deus mostrar a palavra para mim. E visitem a minha página, que lá eu tenho, vai haver alguns cursos ali gratuitos. E quem sentir o desejo de fazer, tá? É em grupo fechado, mas vai ser bênção, independente da tua religião. Você é bem-vindo a participar. Amém? Que a paz de Cristo esteja com todos. E até quinta-feira que vem, a partir das 20h30 às 9h30. Às vezes acontece atrasar um pouquinho, porque dá problemas aqui com a internet,
ou às vezes eu chego um pouquinho tarde no trabalho, então atraso um pouquinho. Mas toda quinta aí uma palavra aí abençoada a todos. Então fique com Deus e um beijo no coração de todos e uma boa noite.